Pai do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos, que o Senhor Jesus continue abençoando a sua casa, a sua vida, a sua família. Quero vos trazer uma mensagem aqui em Lucas capítulo 18, a parábola do juiz injusto, o poder da oração perseverante. Diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia em uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouve o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, e ainda que tarde para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluias. Veja quão importante essa mensagem, né, irmãos? Primeiro que o título já diz o dever nosso, o poder da oração perseverante. A oração sem cessar. Independente de qual seja a sua luta, a sua dificuldade, a sua situação, a melhor resposta para tudo é a oração. Pastor, mas eu já tenho orado, eu já tenho clamado, eu já tenho falado com Deus. Continue orando, continue falando. Pois de maneira nenhuma a sua oração é esquecida. De maneira nenhuma o Senhor pega a sua oração e coloca de lado. Não. Mas a perseverança, irmãos, é que nos faz alcançar os nossos objetivos. As nossas conquistas, as nossas lutas. Se fosse tão fácil, todos conseguiriam. Não que Deus não queira abençoar todos. Não, não é isso. É porque, na verdade, nós tudo que queremos para agora, para ontem. Mas quando se trata de nos entregarmos para Deus de verdade, de fazer aquilo que agrada a Deus de verdade, nós recuamos. Nós preferimos agradarmos a nós mesmos do que agradarmos ao nosso Deus. Então, quando algo é favorável para mim, eu faço. Mas quando algo não é favorável, eu não quero fazer. Porém, Deus deu um exemplo para que você entenda como Deus é maravilhoso, como Deus é grande, é tremendo, é misericordioso. Porque esse juiz aqui, a palavra diz que ele não temia a Deus, ou seja, ele não tinha respeito por Deus, ele não queria nem saber, era um ateu. Para ele não cria que Deus existia. E também não respeitava homem algum, porque ele era o juiz, então naquela época ele era a autoridade máxima ali. Quem poderia ir contra ele? Então, essa viúva o importunava. Então, de tanto o importunar, ele se sentiu incomodado. O que ele ia fazer com ela? Se ela só queria que ele julgasse a sua causa. Ainda que ele lançasse ela na cadeia e colocasse ela presa, ela sempre ia ficar ali batendo porque queria que ele julgasse a causa dela. A Bíblia não fala de fato qual seria a causa dela. Não sei se por ela ter perdido os bens ou ter perdido os seus filhos, porque naquela época tinha isso. Quando o marido morria, a mulher ficava viúva e esse marido fosse devedor de algum credor, esse vindo fazer a cobrança, se a mulher ali não tivesse como pagar, ele tomaria seus bens, ou suas posses, ou até mesmo seus filhos, para que pagassem-lhes a dívida. Então, a Bíblia não fala o que seria, porém, que ela o incomodava. Enquanto ele não respondeu aquele clamor dela, enquanto ele não julgou e não deu a ela a causa ganha, ela não parou de julgar. Creio que em primeira instância, ou segunda, não sei, ele tenha dado o decreto de que ela tenha perdido. E por isso, ali estivesse encerrada essa sessão. Porém, ela não desistiu, continuou clamando, 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 até que ele foi lá e deu a ela a vitória. Não, a causa é dela, ela é ganha, ela é merecedora disso, para poder se ver livre dela. Então, o próprio Senhor Jesus disse, se esse homem, sendo um homem que não temia a Deus e não respeitava homem algum, julgou a causa dessa mulher e foi
um julgamento de justiça para com ela, ainda que ele não fosse justo. Quanto mais o nosso Deus que está nos céus, que olha por mim, que olha por você, o que você está passando que ele não possa te ajudar? O que está acontecendo no seu casamento que ele não possa resolver? O que está acontecendo na sua vida sentimental, na sua vida financeira, que o Senhor não possa trazer vitória para você? O que está acontecendo no seu emprego, que Deus não possa fazer reverter o quadro lá e te dar vitória? O que está acontecendo com a sua vida espiritual, que o Senhor não possa mudar o curso da sua vida e te fazer um novo servo, uma nova serva? Você só precisa verdadeiramente se despojar no Senhor, se esvaziar de si mesmo e se encher de Deus, clamar a Ele, buscar a Ele, nos momentos em que você pode, porque na maioria das vezes você não tem tempo para nada, mas isso é uma grande mentira nossa, porque arrumamos tempo para tudo, mas quando se trata das coisas de Deus, nós não temos tempo. Se é para ir para a igreja, para ficar 1h30 de culto, é muito, cansa. Mas se é para ir para uma festa, um churrasco, ficar 3, 4, 5 horas lá, é rápido, passa muito rápido. Por que que para alcançar o céu é tão difícil, mas para alcançar o inferno é tão fácil? As pessoas não param para pensar nisso? Porque para alcançar o inferno é tudo liberal, tudo pode, tudo é lícito, tudo é possível. Ele meio que inverte isso. Mas na verdade o céu, para alcançar o céu, é com esforço, irmãos. É com dedicação, é com sacrifício, é com entrega. Por isso o Senhor Jesus disse que para me alcançar os céus eu tenho que me esforçar. Só com esforço eu consigo alcançar os céus. E ele ainda diz, toma cuidado, para que não venha outro e tome a tua coroa. Então se o Senhor te chamou, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Não desanime, não desista agora. Também não volte ao velho homem. Se você fumava e voltou a fumar, joga fora isso. Creia no Senhor Jesus que Ele pode te dar a vitória. Se você está cansada até aqui, o Senhor pode renovar suas forças e te dar força, se você verdadeiramente se despojar nele, confiar nele, entregar-se a Ele. Se você bebia e voltou a beber, e agora o inimigo não te deixa voltar para a igreja por causa disso, é mentira dele. O Senhor te ama, Ele quer te resgatar. Joga fora esse vício e volta para os pés do Senhor enquanto há tempo, irmãos. Pois não há mais tempo para brincarmos de sermos crentes, ou acharmos que somos coitadinhos e quando o Senhor vier, Ele vai ter pena de mim, porque eu não fui forte o suficiente para vencer um vício, para vencer uma situação, um problema, a qual me impedia de estar na presença dele. Não, porque ele vai dizer, meu filho morreu, o preço de cruz, sangue foi derramado naquele dia por você, por aqueles que mesmo passando pelas mesmas lutas, não se entregou ao pecado. Então não vamos nos entregar ao pecado, vamos confiar em Deus de verdade e entregarmos as nossas vidas a Ele, para que naquele dia, quando Ele voltar, Ele possa encontrar em nós fé. Porque o próprio Senhor Jesus disse aqui, nessa palavra, no capítulo 18, lá no finalzinho do versículo 8, Ele diz, digo-vos, depressa lhes fará justiça o Senhor. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quantos milagres Deus já não fez na sua vida? Quantos sinais Deus já não mostrou que é contigo? Mas, por uma situação que talvez hoje você esteja vivendo, mas se você crê o Senhor pode mudar a sua história hoje, você deixa de crer que o Senhor pode mudar a sua história. Então, se umas coisas que são tão pessoais, umas coisas que são passageiras, você se desanima e se afasta do Senhor, quando vier então o Filho do Homem, se você estiver aqui na grande tribulação, ou se quando se levantar o príncipe desse mundo, o anticristo, para matar aqueles que se dizem ser servos do Senhor, se eles não negarem Cristo, você de primeiro então vai se entregar? A palavra diz que nós ainda não fomos provados até o sangue, ou seja, até a morte. Não. As tentações e provações que nos vierem são humanas. São provações e tentações que podemos suportar.
mas nos fazemos de coitadinhos e não deixamos o Senhor agir em nosso favor. Eu estou falando isso, irmãos, é para mim também, porque eu sou homem, sou carne, e tem momentos em que o inimigo tenta me abalar e me fazer pensar que não vale a pena continuar. Mas o Espírito Santo nos revela que Ele está conosco, e com gemidos inexprimíveis Ele leva até Deus o meu clamor, o seu clamor. A nossa reclamação, às vezes a nossa murmuração, Ele leva até Deus. Só que Ele vai e leva de uma forma que o Pai entenda que eu preciso da misericórdia dele, que eu dependo da misericórdia dele para viver. E aí a transformação acontece. Então não desista de bater na porta, não desista de clamar, não desista de pedir a Deus que Ele olhe por você, que Ele olhe pela sua família. Porque o milagre vai acontecer na sua vida se você crer. Porque a palavra diz, tudo é possível ao que crer. Mas Ele também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer agradar a Deus, continue crendo no Senhor Jesus, continue crendo na vitória, continue crendo na salvação, continue defendendo os princípios da fé, os princípios da cruz. Pois a pregação é cruz, Jesus crucificado e ressuscitado. Não podemos buscar um outro evangelho a qual vai contra o que realmente a palavra nos ensina. Que foi um preço de sangue, foi crucificado o Senhor, para que eu e você tivéssemos liberdade. Claro que hoje o meu Senhor vive, Ele reina, Ele está à direita de Deus, mas Ele quer que eu e você venhamos levar a marca dele, a marca de Cristo aqui na terra, para que as pessoas possam ver em nós o exemplo de Cristo e alcancem também a salvação que hoje eu e você temos alcançado através de Cristo Jesus. Amém? Que essa palavra entre em seu coração e o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Fiquem todos na paz e que o Senhor abençoe. Amém.